ano de 1996, a Compos, que é uma associação dos programas de pós-graduação no Brasil, realizou o seu Congresso Nacional na ECA. Naquele momento, 45 pessoas, pesquisadores, coordenadores de atividades na interface Comunicação e Educação, propuseram a criação de um GT na Compos. A proposta foi levada à diretoria da Compos, levada à Assembleia e recusada. O Núcleo de Comunicação e Educação nasce, na época, como um grupo de pesquisa e, imediatamente, o NCE tomou a decisão de desenvolver um trabalho de análise sobre a interface comunicação e educação, como era vista na América Latina e Península Ibérica. Foi, de cara, imediatamente, uma proposta forte, porque não se trataria de uma pequena pesquisa nos arredores da USP, mas um olhar para a América Latina e a Península Ibérica. O NCE ronda, acho que todos os estudantes da licenciatura desde que a gente entra, porque a história dele é muito vinculada também com a história da própria comunicação no Brasil. Então a gente sempre ouviu falar, a gente sempre, nos primeiros anos a gente sabia que tinha um local físico do NCE que ficava próximo aqui da ECA. Em 2015 eu estava no NCE, né, e eu vi lá umas caixas lá, educom.radio, né? Então eu resolvi mexer lá, fuçar, e aí eu encontrei uma assinatura da minha mãe, me autorizando a participar do educom.radio no ano de 2003, né? E isso é muito marcante para mim, né? Na condição de aluno de mestrado, encontrar uma folha, né, com a assinatura da minha mãe, e eu fiz todo um percurso, né? A partir do Educom, eu resolvi ser jornalista, depois fui estudar nos Estados Unidos e cheguei aqui no mestrado na ECA para trabalhar com educomunicação, né? Então eu fiz toda essa trajetória que me fez reencontrar o NCE, porque lá em 2003 eu estava do outro lado, né? Tem uma série de pesquisadores que estão por aí, né, trabalhando, e eu estava junto com os outros alunos, né? E hoje eu estou desse lado de cá, trabalhando com pesquisa, enfim, com educomunicação. Vários projetos, né? Eu poderia escolher alguns acontecimentos marcantes. O fato de, assim, era muita paixão pela proposta e pela oportunidade, mas havia um envolvimento de todos, ou de boa parte da equipe, de fazer com que as ideias se realizassem, se concretizassem, que o que assim me impactou era o fato de, por exemplo, sairmos da USP, né, todos os sábados, 6h30 da manhã já tínhamos que estar aqui. No começo, como não havia muitos recursos, né, a USP, a ECA, a NCE não oferecia transporte. Quando muito, pagava a gasolina para quem colocasse o seu carro à disposição. Então, o que me marcou muito nesse começo foi assim que todo sábado de manhã, acordava às 5 horas da manhã, pegava o meu carro, passava na USP, enchia o carro de colegas, mais equipamento, mais material, e pegava uma estrada, geralmente para escolas bem da periferia, né? Então, para chegar na escola 8 horas, né? 1h30 às vezes, levava 1 hora de carro. E nesse percurso, com a equipe, a gente ia numa conversa assim muito, né, gostosa, né, animada, desde do projeto propriamente dito, como das coisas pessoais e como era uma sequência de 12 encontros, então, conforme passava o curso, né, as conversas durante a ida ou a volta eram sobre o que vamos fazer, o que deu certo, o que não deu. Então, era um envolvimento tão grande e ficava esse espírito, né, de viagem, de desbravamento que o grupo ali fazia todo sábado de manhã. E tudo isso motivado aqui a passar 8 horas no sábado com crianças e professores fazendo programação radiofônica e discutindo temas, né, transversais ao currículo. Então isso me marcou muito. Eu senti, lógico que isso com o acúmulo ia cansando, mas era um ânimo, uma energia que dava, né, esse encontro e esse ir até todos juntos, né, no mesmo carro, até o polo para realizar a atividade, e depois voltando para a USP. Chegávamos de volta, às vezes, 7 horas, 7h30, bastante cansado, mas nesses momentos a gente conversava muito. Nós fomos para a Água de Lindóia
treinar o pessoal, os professores, foi um treinamento enlouquecido, porque eram professores do Estado, tinham 400 professores, todo mundo num único hotel. E eu acho que o que é marcante, o que foi mais marcante para mim, foi justamente poder conviver com esses professores. Quer dizer, terminava o treinamento às 5 horas da tarde e depois está todo mundo dentro do mesmo hotel. Então, a gente jantava junto, ia lá para fora, conversava. E eu acho que esse foi um tipo de convivência, e para mim foi muito marcante, esse tipo de convivência, porque nos aproxima dos professores e você tem uma conversa, e tinha ali uma conversa informal, uma maneira outra, inclusive deles fazerem as próprias críticas, e discutir conteúdos que aí na informalidade eu acho que a gente treinou mais do que no próprio situação de você estar dentro de uma oficina fazendo atividade. Isso para mim foi absolutamente marcante e eu aprendi com isso a dar esse caráter de informalidade. Mesmo que eu esteja numa oficina, eu dei esse caráter de conversa, mais de um estar junto. E para mim foi muito marcante esse momento. Olha, o conjunto dos projetos do NCE, eles têm assim, uma grande massa de dados. Então a gente tem em diferentes graus de digitalização um acervo muito grande e agora a nossa ideia é transformar esse acervo em arquivos digitais e disponibilizar para pesquisadores de todos os tipos de instituições, com todos os tipos de finalidade, de graduação, de pós-graduação. Então a quantidade de informação gerada pelo NCE, ela já é história, ela está registrada em documentos. A expertise, que não é só um registro histórico, ou seja, aquilo que a gente aprendeu a fazer e coloca em prática hoje em dia no curso de licenciatura e nos novos projetos nos quais a gente está se engajando, talvez seja assim, o aspecto mais visível que todos esses projetos trouxeram para a gente. Tudo, quem se envolveu tanto, tudo é meio marcante, né? Mesmo pela quantidade de professores. E hoje, né, o lugar onde eu estou, né, dentro na época quando eu entrei para o NCE, para o Mídias, eu não era funcionária pública da rede, eu não era professora da rede, né, como eu sou hoje. Então, hoje, quando eu encontro as pessoas que passaram pelo Mídias, que conheceram o projeto, né, que fizeram tanto esse quanto uns que foram anteriores, que eu não participei, que foi do Conrádio, do ComTV. Então, assim, é uma história a ser contada e a gente vê na prática de muitos professores coisas que a gente estava lá junto. Então, tudo é muito marcante, né? Mas esse ponto da qualificação, para mim, foi muito importante, porque eu já tinha feito outros trabalhos com monografia, com tutoria, que não tiveram esse processo. E a gente viu que isso foi um olhar totalmente diferente, foi uma preparação para eles, né? Eu acho que as pessoas que passaram pelo Mídias, eles realmente conheceram um pouco, né, dos preceitos aí da comunicação, de como a gente espera que isso entre na sala de aula com os nossos alunos, principalmente da escola pública, né? Então, eu acho que isso foi muito importante, né? Eu acho que para o campo, né, como um todo, é muito legal ver, por exemplo, como que os encontros de educomunicação estão sempre cada vez mais cheios e cada vez tem mais gente de lugares diferentes que se descobrem educomunicadoras, né, quando se deparam com a gente falando a respeito e fala, puxa, eu fazia isso há muito tempo e não sabia que podia ser educomunicação. Então, acho que isso é um resultado muito legal. Pessoas idealistas, utópicas e que querem transformar o mundo, existem muitas. Eu acho que a gente conseguiu dizer, olha, gente, aqui tem um curso que é assim, tá? Se vocês quiserem, aqui é um bom lugar, né? E eu acho que é isso que está chamando a atenção, é que a gente conseguiu publicizar a nossa proposta e a nossa proposta está chegando em grupos que querem exatamente isso que a gente está propondo, né? Aqui a nossa perspectiva não existe educomunicação sem ter um horizonte de transformação social, né? É isso que a gente está discutindo o tempo inteiro. Como fazer isso é muito mais complicado, mas é isso que a gente está discutindo, esse é o horizonte do desejo, né? E eu acho que o que está acontecendo é que os nossos alunos estão reconhecendo isso e estão vindo porque eles também têm esse horizonte, né? Cada vez mais eles têm esse horizonte. Toda vez que a gente faz o primeiro encontro de turma, que a gente pede para todo mundo se apresentar, dizer quem são os primeiros semestres,
É impressionante, todos eles têm esse horizonte. Muitos deles já atuam em escolas, por exemplo, já são professores, né? E eles querem complementar a formação para conseguir atuar a partir dessa lógica que eles acham importante e fundamental. Então é bem legal, muito gratificante.